Olá, igreja. Olá a todos. É um prazer estar com vocês novamente para termos mais uma porção da palavra. Hoje nós vamos falar sobre dois fundamentos, que são a rocha e a areia, baseados em Lucas 6, de 46 a 49 e Mateus 7, de 24 a 27. Como colaboradores, nós temos Saulo Daniel, Luciano Spirá e Hernandes Dias Lopes. Vamos ler esses dois trechos da palavra. Se vocês puderem pegar a sua Bíblia e abrir e acompanhar, é muito bom. Lucas 6, de 46 a 49. Diz lá: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos ler também o trecho de Mateus 7. Mateus 7, de 24 a 27. Diz o texto: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, fazendo aqui um pequeno resumo, né, dessas duas passagens, importante o alicerce. Onde é o alicerce colocado? Na rocha ou na areia? Nós temos, assim, notícias, né, de edifícios que desabaram na praia por não terem sido bem construídos, ou com material danificado, material que não era mais adequado, né, ou por não ter um alicerce adequado, um terreno que não é adequado para construção. E também aqui nós vemos que o principal é se você pratica ou não pratica a palavra que você ouve. Jesus Cristo estava concluindo o Sermão do Monte, o seu mais importante discurso, o Sermão do Monte, quando ele disse essa parábola. A nossa vida, envolvendo todos os aspectos da nossa vida, é como se fosse uma casa. Os dois diferentes tipos de fundamento, como a gente falou, são rocha e areia. Visualmente, as casas podem parecer iguais, né? Parece até que são construídas as duas sobre areia. Quando olhamos as duas casas, não vemos o que está por baixo, o que está oculto, os alicerces, que são a parte mais importante da casa, que dá segurança à construção. Não é assim que a gente faz quando a gente compara as casas, a gente não se preocupa em saber, e o alicerce, como é que é o alicerce? Está colocado sobre a rocha ou não está? Aquele que ouve e pratica o que o Senhor ensinou é considerado um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, que é o próprio Senhor. A rocha é o Senhor. Vieram as intempéries, né, as dificuldades, e a casa ficou em pé. Já aquele que ouve os ensinamentos de Deus e não os pratica é comparado a um homem insensato, tolo, negligente, que constrói sua casa sobre a areia. Vindo as intempéries, os problemas, as dificuldades, a casa não resiste e cai. Há uma grande tragédia. Esta metáfora não tem nada a ver com uma construção física. Nós estamos falando do aspecto espiritual. Jesus quer nos ensinar uma verdade espiritual. Esta casa é a nossa família, é a nossa vida cristã. Muitas vezes não temos o devido cuidado para construir a nossa família, para construir a nossa vida cristã,
sobre uma base sólida, sobre bons e firmes alicerces. Por vezes, planejamos tudo em nossa vida, mas não cuidamos do nosso casamento, não cuidamos do nosso relacionamento familiar. Por isso, tantas famílias são destruídas. Sem uma base, um alicerce firme, o casamento não se sustenta, a família não permanece unida, se torna doente, machucada. Salmo 127, versículo 1, nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, se você faz sua vida por conta própria, os seus negócios, sua família, seu casamento, se você lida isso de uma maneira sem o Senhor, você fatalmente vai ter problemas mais sérios, né? Porque em vão trabalham os que edificam a casa, a nossa vida, se o Senhor não edificar juntamente conosco. Precisamos estar sempre com o Senhor. Em Lucas 6, precisamos fazer o que o Senhor nos pede. É o trecho que a gente leu primeiro. Ouvir as palavras e praticá-las. Em Lucas 6,48, que nós vimos, para construir a casa é necessário cavar muito, abrir uma vala enorme, até encontrar rocha, e daí você lança o alicerce. A rocha não está aparente, você precisa achar a rocha, cavar, às vezes até 20 metros, sei lá quanto, mas ela não é superficial. A rocha é para você poder colocar o alicerce da casa. Esse alicerce está oculto, está por baixo. O efeito visual, muitas vezes não dá para distinguir uma casa de outra, se está na rocha ou se está na areia. Mas espiritualmente, um deles vai muito mais profundo, cava até onde ninguém vê e passa a ter uma base firme no Senhor. Um mistério que fica oculto. Para o que constrói sobre a areia, não tem nada oculto, é superficial. Por que muitos não constroem sobre a rocha, que é Cristo? Dá trabalho, realmente dá trabalho. É preciso jejum, é preciso oração, é preciso cavar na palavra, né? Ter a ajuda do Senhor todos os dias. Ninguém está vendo, não dá ibope, né? Não é reconhecido por fazer isso. O que constrói na areia, ele não era ímpio, ele não era infiel, ele era um crente, uma pessoa que creu no Senhor. Os dois eram pessoas que creram no Senhor. Mas o segundo, que construiu sobre a areia, ele é insensato, ele é louco, ele é tolo. É aquele que ouve a palavra e não a pratica. As duas casas sofrem os mesmos problemas, as mesmas intempéries, chuva, vento, tempestade, enchente, mas o que constrói sobre a rocha, ele é recompensado pelo Senhor. Sobre a passagem de Mateus 7, o construtor prudente, ele é sábio, é o que pratica a palavra ensinada. O insensato é o que não pratica as palavras que ouve. Praticar ou não as palavras é a última parte do Sermão do Monte. Talvez não pudesse ter um término melhor, né? Tudo que o Senhor nos ensina, nós podemos decidir se vamos praticar ou não, levar adiante ou não, cabe a nós. O Senhor está pedindo aqui um posicionamento da sua igreja, um posicionamento das pessoas que creem no Senhor, ou seja, a prática pelos discípulos, por nós hoje, do que foi ensinado. Não podemos ser apenas teóricos na palavra, ou mesmo hipócritas, fingindo que fazemos o que o Senhor pede, mas não fazemos. Há, podemos dizer, dois tipos de crente, né? O que é perseverante, o que é estável, com uma fé que dura a vida inteira. E há aqueles que não permanecem, que não perduram, que não terminam bem, os de pequena fé. Gálatas 3,3 diz assim: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Começaram bem, mas agora não, agora vocês estão na carne. Não se trata apenas de perseverar, mas de perceber o resultado que teremos em nossas vidas por praticar a palavra. Em semelhança, os dois construtores, os dois homens, tinham a mesma missão: construir uma casa. Isso, na realidade, significa viver a vida cristã. Além disso, os dois experimentaram as mesmas circunstâncias adversas, os mesmos problemas. Todos nós passamos por problemas. João 16,33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo
passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, o Senhor venceu o mundo. Tende bom ânimo, esteja com o Senhor, que você vai vencer também. Em sua vida, espere enfrentar problemas, dificuldades, resistência. Elas virão, com certeza, para todos nós. Mas o Senhor também disse, ou nunca disse, que seria fácil segui-lo, não é verdade? Você vai ter dificuldades em construir a sua casa, em viver a vida cristã, mas nunca desista. O Senhor está sempre com você. O que é diferente entre os dois é o modo como cada um decidiu edificar a casa. É a maneira como você vive a vida da igreja. Alguns optam por construir uma casa com material barato, de uma maneira rápida, né, de um modo aparente, parece bonita, parece boa, parece firme. E outros que preferem construir de uma maneira mais longa, mais demorada, mas de uma maneira mais firme, né, mais segura. 1 Coríntios 3, de 10 a 15, nos fala como você edifica a casa. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, sobre o fundamento. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, ou seja, o fundamento é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, que seria isso? Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno. Madeira, feno, palha, o que é isso? As nossas boas obras de mim para mim mesmo, as nossas próprias opções sem o Senhor. Continuando, manifesta-se e tornará a obra de cada um. Pois o dia, que dia é esse? A volta do Senhor, o seu julgamento, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, pelo julgamento do Senhor. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, prêmio. Se a obra de alguém se queimar, madeira, feno, palha, queima, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, ou seja, os dois são salvos, só que o segundo vai sofrer mais. A escolha em como edificar, com quais materiais vamos utilizar, é nossa, de cada um de nós. Podemos aprender com as duas situações, podemos aprender com os erros, não só os nossos, mas também os erros dos outros. O primeiro construtor usou de sabedoria, de planejamento. Mateus 7,24 fala que ele é um homem prudente. Além de prudente, ele foi precavido, foi sábio, foi inteligente. Ele não fez de qualquer forma, mas sobre a rocha, sobre o Senhor. Lucas 6,48, como já vimos, ele cavou muito, profundo. A rocha não está aparente, como eu já disse. Ao se construir uma casa, você precisa cavar e cavar até encontrar a rocha e então lança o alicerce. Com alicerce significa termos profundidade na vida cristã, com Deus, com a palavra, com o comprometimento com a igreja. 2 Pedro 1, 10, 11 fala sobre dedicação e diligência. Diz lá, por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Se você for diligente, se você estiver com o Senhor, você não vai tropeçar em tempo algum. Pois desta maneira é que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se você quer entrar no reino, seja diligente, seja dedicado. Qual o nível? Uma pergunta. Qual o nível de dedicação com relação ao Senhor existe em você? Qual é o nível de dedicação? Lembre-se que as escolhas certas são nossa responsabilidade. O segundo construtor tem como característica a negligência e a insensatez. Com o tempo, essa postura do segundo construtor vai custar muito caro para ele. Mateus 7,26 fala do homem insensato, que quer dizer tolo, é o oposto da sabedoria. É viver a vida cristã com o mínimo esforço, não praticando as verdades. Não dá importância, né? A importância do Senhor, da vida da igreja, não tem importância nenhuma. Faz de qualquer jeito, de qualquer modo, sem se esforçar.
Mateus 13, 20 e 21 nos diz que o homem insensato pode ser comparado ao solo rochoso da parábola do semeador. É um crente com prazo de validade, superficial. É aquele que ouve a palavra, recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz. O solo, o solo ali é rochoso no sentido de não dá para infiltrar a raiz. Ele é de pouca duração, superficial. Ao sofrer angústia ou perseguição por causa do Senhor, por causa da palavra, se escandaliza e desiste no meio do caminho. Se não houver profundidade, não haverá estabilidade para a construção da casa, da sua vida cristã. Não haverá durabilidade para a fé e para a caminhada cristã, se a pessoa acaba desistindo. O que está em risco não é uma construção natural, mas sim a eternidade para cada um de nós. Hebreus 2, de 1 a 3, fala sobre nos apegarmos às verdades. Diz lá, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos das verdades. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não tem escapatória. Se você for negligente com o Senhor, não tem escapatória, você vai ser julgado por isso. E continua, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E a palavra vai passando de geração em geração. Hebreus 6, de 11 a 12, fala de sermos diligentes e herdarmos as promessas. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes. O que é indolente? Apático, preguiçoso, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas, aqueles que são pessoas que têm persistência, diligentes, persistência, esses sim vão herdar as promessas do Senhor. Do começo ao fim da vida cristã, sejamos diligentes, não negligentes, não preguiçosos. O cristianismo precisa ser verdadeiro para ter importância. Ele não pode ser mais ou menos. Não tem como ser um cristão meia boca, não dá certo. Lembre-se que em Apocalipse o Senhor fala que se você for morno, ele vai te vomitar. Ou você dá tudo de você, ou você não precisa fazer nada. Não tente levar a vida cristã de modo negligente. Isto vai levar você a ter um prazo de validade. Você vai ficar pelo caminho. Deus quer diligência, quer durabilidade, quer estabilidade. Todo cristão precisa construir algo. Cuide de suas escolhas. Arrependa-se diante do Senhor e faça um ajuste nas suas escolhas de acordo com a vontade do Senhor. Sempre é tempo. Invista nos alicerces, nos fundamentos adequados. Que sua vida cristã seja uma vida de profundidade sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Vamos todos passar por problemas, por dificuldades, por situações difíceis, mas com Jesus Cristo permanecemos e vencemos. Quem nos livra das tentações, quem nos faz ficar em pé é o Senhor. Mesmo que você pense que não tenha mais saída para os seus problemas, que ache que sua família, seu casamento já esteja destruído, coloque tudo nas mãos do Senhor, nas mãos de Jesus Cristo. Ele restaura, Ele cura, Ele dá novos sonhos, Ele dá esperança, Ele perdoa. O alicerce de uma casa é o que não se vê, mas é exatamente o alicerce que dá sustentação na hora da crise. É o Senhor que dá sustentação na hora da crise, dos problemas, das dificuldades. Se você se alicerçar sobre Jesus, não importa quais dificuldades venham até você, você vai permanecer em pé. Volte-se para o Senhor. Coloque sua vida, sua casa, sua família, seu casamento, seus negócios nas mãos do Senhor. É Ele que cuida de nós, é Ele que sabe o que é melhor para cada um de nós. Muitas vezes a gente enxerga aqui nos nossos pés, no nosso nariz, e Ele enxerga lá na frente. Muitas vezes as nossas dificuldades são preciosas para nós crescermos no Senhor, crescermos na fé.
É o Senhor que sabe o que é melhor para cada um de nós, por isso precisamos ter realmente a capacidade de estar com o Senhor, de crer no Senhor, crer no que é melhor para nós, crer no que o Senhor escolhe para cada um de nós é o melhor. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se algum de vocês ainda não se inscreveu no meu canal, está escrito aqui inscreva-se, pode também dar o like se quiser. Isso permite que o canal seja colocado para mais pessoas, seja reproduzido mais vezes. Lembrando-se que o que nós falamos faz parte do estudo dos evangelhos, dos 4 evangelhos em harmonia pela ICEL, Igreja Cristã em Londrina, e que ela tem um canal no YouTube e no Facebook. Vocês podem também acompanhar. Eu desejo a todos que tenham uma excelente semana, uma abençoada semana e que cada um de nós possa realmente estar firme no Senhor. Amém.